todos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: andamos por fé e não por vista. O que gira em torno desse versículo, irmãos, é Deus nos ensinando para nós não nos prendermos a nada que acontece nesse mundo, porque há algo maior nos esperando, que é a casa celestial, a casa de Deus para aqueles que estão salvos. E para que a gente não se prenda a nada neste mundo, lutas, a nada, é necessário nós termos um olhar da fé, porque a vista, o olhar natural, é o que nos prende neste mundo. Nos prende às lutas, nos prende a sentimentos, nos prende a coisas materiais. A fé faz a gente enxergar o além da situação, algo maior por trás daquilo que está acontecendo à nossa volta. E diante desse versículo, irmãos, eu iria contar o testemunho de uma pessoa que entrou nas nossas vidas, na minha e da minha esposa, no qual Deus honrou a fé dela. E ela passou por lutas, situações no qual é necessário ser compartilhada, porque eu creio que muitas pessoas estão passando pela mesma situação que ela passou e venceu. Ela entrou na nossa vida desta forma, irmãos. Da boca dela, ela diz: eu estava morta espiritualmente. Houve situações que fez com que ela se afastasse da presença de Deus. Ela trabalhava num local no qual não tinha tempo para os seus familiares, para o seu filho que é menor de idade. Não estava vendo o crescimento da criança, então ela saiu do emprego. Então estava morta espiritualmente e estava desempregada. Ela estava orando a Deus para que mostrasse um local para que ela começasse a congregar. E sabe onde Deus mostrou? Em uma igreja de bairro. Irmãos, aquele que não tiver um olhar da fé não fica numa igreja de bairro. Por quê? Ela é pequena. O louvor geralmente é na capela, é a pessoa que está pregando Deus e os poucos membros que congregam. A vista, irmãos, corrompe a pessoa. Tem pessoas que só querem ir em lugares onde há aquele grande louvor, mas há a presença de Deus. Mas nós temos que se deixar levar pelo que Deus está dizendo, não pelo que os nossos olhos estão mostrando. Há pessoas que só gostam de congregar em lugares onde tem milhares de pessoas. Eu não estou dizendo que não há Deus nesses lugares, há sim. Mas será que é nesses lugares que Deus quer que você vá? Nós temos que deixar Deus conduzir as nossas vidas, não as nossas vontades. Pois bem, irmãos, essa mulher começou a congregar numa igreja de bairro e começou a orar a Deus para que Deus mostrasse uma direção, porque ela estava desempregada e precisava sustentar os seus familiares. E ela prestou um concurso. E olha só, irmãos, no dia da prova, olha só o que a vista faz com as pessoas. Ela viu aquele monte de gente para prestar o concurso e quis ir embora, porque ela lembrou que não estudou da forma que deveria. A vista faz a gente baixar a cabeça, a vista faz a gente querer desanimar, ficar desesperado, ficar com medo. Como foi dito, lutas nós teremos, mas aquele que tem um olhar da fé não permanece nas lutas, avança. E foi o que ela fez. Ela sentiu vontade de ir embora, mas o olhar da fé fez ela ficar. Ela ficou, irmãos, e passou em primeiro lugar. E ela queria um emprego que fosse perto da casa dela. E esse concurso que ela passou e está trabalhando até hoje, ela trabalha na rua da casa dela. Olha só a importância de nós termos um olhar da fé diante das situações que acontecem em nossas vidas. Depois do emprego, veio uma outra luta. Construir a sua casa própria. Ela tinha o terreno. Faltava o quê? O esforço da parte dela. Eu digo esforço porque por ela ser mulher, ninguém acreditava que ela poderia construir. Os próprios familiares estavam desmotivando ela, falando que ela não era capaz, falando que ela não ia parar com isso, que iria se endividar. Sabe o que ela fez? Mais uma vez, o olhar da fé.
permaneceu com Deus, Deus começou a instruí-la, começou a dar condições, e sabe onde ela está hoje? Para a honra e glória de Deus? Na sua casa própria. Se ela tivesse o olhar pela vista, ela não teria ido congregar em uma comunidade de bairro, onde Deus mandou ela ir. Ela não teria prestado o concurso, porque ela viu aquele monte de gente ter ido embora. Se ela estivesse no olhar da vista, ela teria sucumbido ao que os seus familiares estavam falando. Mas o olhar da fé fez com que ela, degrau por degrau, alcançasse os seus sonhos. A vista, irmãos, faz você ficar com os olhos abertos e os ouvidos abertos para o que vem de fora. Mas a fé faz você fechar os olhos e fechar os ouvidos para o que vem de fora, e faz você ouvir apenas uma voz e enxergar apenas uma pessoa, Jesus Cristo. Porque aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 12 diz: os ouvidos que se ouvem e os olhos que se veem foram feitos por Deus. Os ouvidos que se ouvem, os olhos que se veem foram feitos por Deus. Se foram feitos por Deus, é Deus que nós temos que ouvir e não a multidão. E quando nós damos ouvidos à voz de Deus, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: mas o que está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? E a fé é necessária porque aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento. Nós temos que fundamentar a nossa vida no que a palavra de Deus diz. E ele é nosso fundamento por quê? Porque as pessoas do mundo não acreditam no que nós acreditamos. Que Deus é capaz, irmãos, de nos dar condições de termos a nossa casa própria. As pessoas lá de fora não acreditam que Deus é capaz de curar um familiar seu que está com câncer. As pessoas não acreditam que Deus é capaz de te curar espiritualmente. E a fé é primordial para nós cristãos. Porque aqui no mesmo livro de Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador do que o buscam. Foi o que aconteceu com essa irmã. Ela buscou a Deus de todo o coração, com fé. Deus gostou da atitude dela e deu condições para que ela alcançasse todos os seus sonhos. Nós temos que compreender, irmãos, que nós teremos lutas, isso não tem como escapar. E isso, irmãos, teve como início lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, versículo 17. Quando Adão pecou, Deus ele puniu a Eva, e olha o que ele disse para Adão, no versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e abrolhos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Por isso, do suor do nosso rosto nós iremos, irmãos, comer do melhor dessa terra. E há lutas. Sabe o que quer dizer a palavra abrolhos? Espinhos, todos nós já sabemos.
Abrolhos quer dizer formação rochosa que dificulta a navegação. Mas o que representa isso para o que está sendo pregado? Algo muito difícil, algo trabalhoso, algo, irmãos, de extrema dificuldade. E Deus disse: os seus caminhos será de espinhos e abrolhos, também te produzirá. Então foi lá atrás, irmãos, que iniciou uma caminhada de lutas. Mas Deus sempre será o nosso suporte, irmãos, para aquele que crê nele. Amém? Então não tem como nós escaparmos desses dias. Como diz aqui, porque és pó e do pó retornarás. Lutas nós teremos aqui, como diz lá em 2 Coríntios 5, mas há algo maior nos esperando. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, fique com essa palavra e ande por fé e não por vista. A vista faz você abaixar a cabeça e a fé faz você enxergar Jesus lá na frente. Fique com essa palavra, irmãos, e rumo à vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo.